Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A administração do Maracanã foi multada pela vigilância sanitária, porque descumpriu claramente ali medidas de proteção à vida na partida entre Palmeiras e Santos. Falando do maior encontro esportivo do planeta, Olimpíada, o primeiro-ministro do Japão disse que o país está determinado a, sim, realizar os Jogos em julho e também em agosto deste ano, isso conforme a programação do Comitê Olímpico Internacional. E o Auckland City, da Nova Zelândia, anunciou agora há pouco que não quer participar e não vai participar do Mundial de Clubes da FIFA. O motivo alegado são as restrições para a entrada de viajantes no Catar, sede do torneio, por causa da pandemia. Sendo assim, o campeonato terá 6 participantes ao invés de 7. A chama será acesa dia 23 de julho, agora, de 2021. Pelo menos essa é a promessa do governo japonês e também a expectativa de alguns comitês olímpicos, que defendem que as Olimpíadas de Tóquio não sejam mais uma vez adiadas ou canceladas. 60 países já começaram a vacinação. E, por incrível que pareça, o Japão, a terceira maior economia do planeta, não está nessa lista. E isso nos impacta ainda mais quando a gente lembra que Tóquio vai ser sede da Olimpíada, que começa no dia 23 de julho. Segundo pesquisa divulgada pela emissora estatal NHK, 1/3 dos japoneses querem que a Olimpíada seja cancelada. Essa parcela da população teme que, com a chegada de muitos estrangeiros durante o evento, haja um aumento de casos de Covid-19 no país. A lentidão da vacina e o avanço da Covid, inclusive no Japão, parecem não ser um limitador para o presidente do comitê organizador local. Pelo contrário, tá? Ele declarou que essas Olimpíadas serão um símbolo de esperança e coragem durante a pandemia. Vou repetir a frase. Ele disse que essas Olimpíadas serão um símbolo de esperança e coragem durante a pandemia. Mas o fato tá aí, não dá para negar. Não existe fórmula pronta e nem solução fácil. O esporte, assim como todo o resto, foi pego de surpresa pelas imposições da crise sanitária. E nesse contexto de absoluta incerteza, cada país e modalidade esportiva acabaram lidando a seu modo. Vamos lá, exemplos. O Mundial de Handebol no Egito aconteceu num esquema chamado de bolha, com portões fechados e arquibancadas vazias. E mesmo assim teve contaminação de 1/3 das equipes. Mas vamos olhar para mais perto. Nesse fim de semana, no Super Bowl, por exemplo, campeonato de futebol americano, milhares de pessoas estavam ali. Nesse episódio do Item Mais, temos que falar sobre os riscos das competições esportivas num cenário de avanço da Covid-19. Quem participa comigo nessa primeira parte do episódio é a Yara Oliveira, a nossa apresentadora de esportes aqui da firma. Yara Oliveira, bem-vinda ao Item Mais. É a estreia? É a estreia por aqui. Opa! Bem-vinda, prazer falar Obrigada, com você. É um prazer todo meu. Vamos falar então sobre essa questão da punição. Como é que é para cada campeonato? Existe mais ou menos, depois desse 1 ano de pandemia e das retomadas parceladas, um padrão de decisão, de fiscalização e de punição ou não, Yara? Ou estamos aprendendo, assim como estamos aprendendo sobre o novo coronavírus? Estamos caminhando também no esporte da mesma forma, mas claro, a gente sabe que a volta, principalmente eu digo do futebol aqui no Brasil, que é o esporte mais popular, o mais comentado, o mais frequentado em tempos normais, nos estádios, nas TVs em casa, nas conversas de família, de amigos. Então, falando do futebol especificamente, ele voltou sem torcida no nosso Brasil, claro que teve aí uma divergência entre alguns estados brasileiros, tanto quanto a volta, mas também para volta de torcida, enfim, mas voltou em agosto do ano passado, sem torcida, desde que os clubes estivessem comprometidos a cumprir uma série de regrinhas, como o mundo inteiro está fazendo para tentar, sobreviver a essa grande pandemia. Então, as pessoas têm que ir aos treinos de máscara, fazer o treinamento ali o mais isolado possível, foi assim caminhando. Quem fosse descumprindo essas regrinhas, e aí também de distanciamento, um número menor na delegação dos clubes, claro que tem que prestar contas, e no futebol, especificamente, ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
que inclusive, durante um levantamento até o final do ano passado, referentes a trocas de camisa, mau uso de máscaras, foram aí registradas 118 infrações. E alguns clubes de futebol do Brasil foram, sim, multados. Multa de verdade ou multa de brincadeirinha, só pra dar coceira? Porque quando a gente fala de futebol, tem que ser multa. Um cidadão comum seria uma multa de verdade, por exemplo, R$8.000, R$7.000, mas pra clubes não, né? Mas pra clube é uma coceirinha, né? Exato. É só isso apenas. Então, é o tipo de coisa que o STJD e a CBF, que colocou um protocolo para os clubes serem monitorados e também que eles sigam para tentar ter um controle, né? Porque não adianta colocar regras, não ter quem fiscalize. Exato. E não ter como punir também. Mas, claro, tem punição. A gente não comenta tanto isso, eu falo isso a gente, porque a gente comenta o noticiário esportivo aí diariamente. A gente vê mais casos de Covid nos clubes, a gente não comenta sobre uso ou não de máscaras, porque eles fazem questão de estarem de máscara quando vão a público, nas coletivas de imprensa. As coletivas de imprensa que não são mais presenciais, são todas virtuais, né? Os jornalistas fazem as perguntas da sua casa, do seu trabalho, enfim. A fiscalização, claro, ela é menor do que as exigências. Agora, Yara, quando a pandemia estava ali pegando muito feio, né? Em junho, julho, agosto, e aí meio que depois, nos outros meses, a gente viu um relaxamento, mas agora parece que a preocupação, assim como para nós que estamos em outras atividades, também está aumentando, né? Quando a gente olha para o esporte no mundo e aqui para o nosso país também, até por causa das novas cepas. Como é que isso tem refletido aí, tanto na atitude, quanto na fiscalização e na punição? Sabe o curioso? Que teve o boom de casos no mundo inteiro de Covid-19, paralisaram todos os campeonatos de todos os esportes possíveis. Foi muito estranho, né? A gente vê isso. De repente, a alegria do esporte tinha acabado. Exatamente. E quando voltou, claro, foi voltando também aos poucos, né? A gente verificava vários casos de Covid, era noticiado vários casos de Covid nos clubes, nas federações, e essas pessoas eram afastadas, o campeonato que ficava ali, volta, não volta, volta, não volta. E agora deu uma normalizada nos casos, até porque tá tudo mais caminhando, né, para as coisas deem mais certo, ainda bem, tanto na saúde como também na consciência das pessoas, né? Então, os jogadores se cuidam mais. Há clubes, por exemplo, que tiveram picos de casos, outros nem tanto, porque se cuidaram mais. Também tem um crédito ao departamento médico dos clubes, que fiscalizam melhor esses jogadores. A fiscalização já começa aí, né? Do departamento médico, uma fiscalização interna, depois externa, dos órgãos aí responsáveis. Então, tá tudo mais tranquilizado. Pelo menos, o esporte em geral está consciente de que é necessário que tenha saúde, que os casos diminuam, que tenham mais vacinas, que tudo esteja mais normal para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Por isso que jogos são adiados, campeonatos são ainda paralisados, como se fosse algo secundário, e realmente é. Saúde humana, as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Os campeonatos conseguiram voltar, a vida, pelo menos no esporte, vai tomando um novo rumo, caminhando para que tudo chegue à normalidade, mas ainda há muito a se percorrer, né? Tudo mudou. O calendário brasileiro, principalmente, os campeonatos de futebol estão um atropelando o outro. O desempenho que a gente esperava de algumas equipes foi prejudicado por conta do novo coronavírus, por conta desses casos aí que foram maiores em uns clubes e em outros, enfim, mas tá se ajustando assim como toda a sociedade em geral. A gente tem que olhar, claro, fizemos todo esse preâmbulo aí, esse aquecimento, por causa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Então, a ressalva é a seguinte: as notícias aí sobre contaminação em outros campeonatos mundiais, como o de handball, podem fazer com que o Comitê Olímpico Internacional reveja aí a realização das Olimpíadas desse ano, ou é futurologia demais agora? A gente acompanha isso diariamente, cada dia é uma notícia diferente, que assim, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele assegura, vai ter Olimpíada sim. Os Jogos Olímpicos foram adiados do ano passado e esse ano eles vão acontecer. Em contrapartida, do outro lado, tem o governo japonês que também fala, gente, a gente vai fazer sim. O nosso país aqui, vai ter estado de emergência, sim, estamos em estado de emergência, prorrogou. Era até 7 de fevereiro, agora já se prorrogou para 7 de março. Mesmo assim, sabendo que o sistema de saúde pode ficar afogado, congestionado daqui a um tempo no Japão, eles asseguram que pode sim ocorrer os Jogos Olímpicos. Então, o que eles fizeram? Mandaram para as delegações, inclusive na última semana, todo um protocolo de o que fazer, o que não fazer, para que aconteça da melhor maneira possível, da mais segura possível.
É considerável que a gente trate que é algo utópico? É Sim, muito difícil. sem dúvida. É um mega evento. São muitas Como pessoas é que as pessoas envolvidas. vão viajar para ir? Muitas pessoas Como é envolvidas. que as pessoas vão ficar em hotel? A gente tá vendo o Reino Unido lá inteiro fechado, botando turistas de 33 países em hotel com a conta paga pelo Reino Unido. Pois é, há muito mais envolvido que apenas o esporte a garantia que os jogos aconteçam. Sim. Porque o Japão não quer se queimar, entre aspas, com o COI. É desinteressantíssimo pro Japão Sem dúvida. não deixar que as Olimpíadas aconteçam em mais um ano, né? É muito dinheiro que vai pro ralo. Mas se as Olimpíadas acontecerem esse ano, como é a previsão, também não vai ter o público, o turismo que teria em tempos normais, né? A gente entrando e saindo do país, né? e nem pode. Coloca a sua população em risco Sem também, as dúvida. pessoas que vão transitar lá. Aí entra outra questão, vacina para os atletas. É questionável também, porque a gente vê uma corrida aí da humanidade atrás de vacinas, vacinar a sua população, Sim. a sua população de risco primeiro. E claro, os atletas ficariam aí depois da população até que normal, assim, das pessoas em geral, né? Os grupos prioritários, né? Exatamente, porque não teria nenhuma prioridade agora vacinar os atletas se a gente está numa corrida incessante por vacinar os que realmente precisam nesse momento. Então, há várias discussões aqui em pauta, Mona Lisa, se vão ocorrer ou não. Além dos atletas serem vacinados, será que as pessoas da delegação também terão que estar vacinadas? Os jornalistas que cobrirão terão que estar vacinados? E se tiver, sei lá, um país que tiver já vacinados todos os atletas e entre o Brasil e ainda não tem? Como é que seria o tratamento desses brasileiros que não estão vacinados? Seria muito diferente, seria um cenário aí muito difícil da gente até conseguir imaginar como seria tratado todo esse assunto se estamos em balanças diferentes, né, nesse momento no mundo, em que não tem vacina para alguns lugares, tem para outros, enfim, os atletas ficariam aí em outro ramo, digamos. Numa conclusão mais rasa e rápida, jornalistas de países mais pobres, onde a compra das vacinas não foi feita, onde o poder de fogo para negociar agora, né, nessa disputa aí mais acirrada, mais doses, esses jornalistas ficariam de fora, e inclusive os brasileiros, porque os brasileiros não estão sendo bem-vindos em praticamente nenhum lugar do mundo por causa da pandemia. E seria terrível ver isso, né? Um cerceamento de povo para um evento que até então é sinônimo de união, de igualdade, de alegria, apesar das disputas, né? Exatamente, foi até mesmo o que o primeiro-ministro do Japão disse quando ele assegurou que realmente iriam acontecer os jogos, de que seria um símbolo de união mundial. Pois é. Só que não tem como unir, Jamais, né? Segregando dessa forma. E ainda mais olhando para o povo japonês, é um povo que grande parte da população é idosa. O idoso no Japão tem uma valorização muito diferente em outros povos. O idoso é ouvido, ele é celebrado porque ele tem a tal sabedoria, né? Como é que se nega essa tradição milenar, essa referência milenar para um momento de agora? Agora, como é que a gente pode pensar um ano de novo sem absolutamente nenhum grande evento para que a humanidade se una? Dá uma tristeza, né? O esporte tá aí pra isso, né? Pra sim. deixar as pessoas mais unidas, também unir povos. Mas seguinte, um exemplo aqui recente que a gente tem é do Grand Slam, que vai acontecer na Austrália, né? Lá em Melbourne. Seguinte, se fez toda uma organização para que os atletas, delegação, todo mundo estivessem aí numa quarentena que durasse 14 dias para depois começar aí os treinos preparatórios. Tá marcado para começar já na próxima semana, gente. Comecinho da semana que vem, os Jogos do Aberto da Austrália, que vai ser o primeiro grande slam depois da pandemia. Só que foi feito todo um esquema para que as pessoas ficassem isoladas em hotéis e tudo mais, se cuidassem. Os atletas, inclusive, não puderam nem treinar e isso gerou uma certa aí conturbação com todo mundo. Se manifestaram, mas enfim, segurança. Uma pessoa testou positivo de um hotel, um funcionário, o que colocou 600 pessoas para serem testadas e isoladas novamente. Uma pessoa. Então, o risco é muito grande. Eu sinto que, nesse momento, como jornalista que cobre todos os dias as questões do Brasil e do mundo aí da pandemia, eu sinto que é absolutamente inviável. São, né, inviáveis os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas sim, vai ser de novo um ano triste sem isso. E também não vai dar para pedir aquela viagem para Tóquio, para cobrir loco, Yara. O máximo que eu fiz, eu acho, por hora foi ir pra Libertadores. A gente viu aquele caos também, né? Dos torcedores de Santos e Palmeiras aglomerando ali. Mas a imprensa, eu garanto pra vocês, estavam todos lá cumprindo o distanciamento social, todo mundo de máscara e separadinhos.
Muito obrigada, Yara, por Eu esse que agradeço. papo. Fica convite para as próximas vezes. Quem entende de esporte aqui é você, mas ficam as dúvidas pra gente esclarecer mais pra frente se rolar, tá bom? Um beijo. Simbora. Obrigada, Mona. Até a próxima. Na segunda parte do programa, eu converso com a Raquel Stucci. A Raquel é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Raquel, muito bem-vinda ao Item Mais. Prazer falar com você. O prazer é todo meu de estar aqui conversando com vocês também. Então vamos lá, Raquel. Do ponto de vista sanitário, é possível eliminar os riscos em um campeonato de grandes dimensões? Porque a gente está olhando aqui para os Jogos Olímpicos também, mas qualquer campeonato. Quando a gente fala de esporte, campeonatos grandes, como é que a gente trabalha com essa questão do risco nesse momento tão derradeiro para o mundo, tão cheio de dúvidas que é o momento da pandemia, essas novas cepas, a falta de vacina, a disputa por elas, com todo esse componente, Raquel? Não existe maneira, do ponto de vista sanitário, né, de você garantir a segurança da saúde dos atletas e de todos os envolvidos, né, nessas competições, num momento deste que nós estamos vivenciando da pandemia. Realmente, do ponto de vista sanitário, essas competições, elas não deveriam ocorrer, porque você vai ter muitas pessoas e vão se deslocar, né, de outros locais, muitas vezes distantes. Isso já vai também aumentar a chance de aglomerações também, né, durante o percurso da viagem. E no local, alojamento e tudo, isso é muito arriscado, não é um momento ainda de termos este tipo de competição. Sim, Raquel, quero usar toda a sua experiência, o seu conhecimento, para a gente olhar um pouquinho mais para frente. O governo japonês está prometendo aí que a chama dos Jogos Olímpicos de Tóquio será acesa dia 23 de julho. Agora, quando a gente olha para esse momento da pandemia, o que dá para a gente pensar, projetar sem futurologia? Nesse momento e num futuro próximo, é praticamente impossível botar um monte de gente, mesmo que seja com distanciamento de 1,5 metro, celebrando, torcendo ou se movimentando para acompanhar qualquer tipo de disputa esportiva, né? Qualquer tipo de reunião que coloque milhares, milhões de pessoas se deslocando para um país, para um lugar, para uma cidade. Eu acho que serão 2 trabalhos, né? Um de acender a chama e outro de apagar logo depois, porque deve ser algo absolutamente simbólico, né? E espero que assim seja, né? A comitiva, né, que acompanha os atletas, ela tem dezenas de pessoas que também se deslocam e você vai ter, né, nas áreas de competição uma proximidade maior entre os membros da comissão, entre os atletas. Então, neste momento, talvez para 2022, julho de 2022, seja um evento que possa acontecer. Agora, em 2021, não tem condições. E até porque seria muito injusto, né? Eu imagino que a maior parte dos atletas, inclusive, tem tido muita dificuldade até de manter os seus treinos de alta performance num momento como este. Eu acho que isso de uma maneira até generalizada no mundo todo. Então, realmente, eu acho que é algo que não deve acontecer. Eu acho que não vai acontecer. E do ponto de vista de sentimento meu e do ponto de vista da área mesmo da ciência, né, das questões sanitárias que estão envolvidas também. Sim, então é isso. Se as autoridades japonesas, o COI, se todo mundo levar em consideração a ciência, não dá para ter os Jogos Olímpicos de Tóquio. Sim, é isso. A grande preocupação é que nós não sabemos como que essas entidades, né, ligadas ao esporte, principalmente até o esporte olímpico, elas vão lidar com este momento. Nós vimos que a Conmebol, por exemplo, lida muito mal. E ela despreza, né, todos os riscos inerentes à competição. Vimos isso agora na final da Libertadores. Então, é um momento que preocupa muito por exposição, né, de todos, dos atletas, da comissão técnica, que já envolve a preparação para as Olimpíadas em si, envolve a ida e envolve a volta também, para a família, né, para a sua cidade e tudo. Então, eu vejo com muita preocupação, inclusive preocupada também de como o COI enxerga tudo isso, se não vai fazer como a Conmebol, por exemplo.
É hora da ciência escancarar mais ainda o que a gente vai enfrentar nos próximos meses, porque aqui vocês, infectologistas, estudiosos, pesquisadores, junto conosco, né, com a mídia em geral, a imprensa em geral, a gente tem deixado muito claro o que está acontecendo. Talvez seria o caso da gente expor mais qual aspecto ali que seria o derradeiro pro não nesse momento que você acha que a gente precisaria escancarar mais, dar mais voz? Eu acho que é talvez mostrar os números ainda altos, né, de casos, de internações e de óbitos. Isso precisa ficar, né, de uma forma cada vez mais visível. É muito visível, mas acho que tem que ficar mais ainda. Essa taxa de transmissão muito alta que a gente tem do vírus ainda no mundo todo, com essas novas variantes que você bem comentou que se transmite com muito mais facilidade. E quanto maior, né, a transmissão do vírus nas cidades, né, nos países, maior a chance desse vírus sofrer mutações e essas mutações poderem até, né, mudar o curso da doença, de ter uma doença mais grave, mesmo em indivíduos mais jovens. Isso a gente não sabe, isso seria um exercício de futurologia, mas não é impossível que isso aconteça. E nesta velocidade, né, com que o mundo todo está vacinando, né, nós não chegaremos em junho, julho, com uma porcentagem muito grande de pessoas vacinadas. Principalmente se a gente considerar que a maior parte das pessoas envolvidas nessas competições não pertencem aos grupos de risco que são elencados em todos os locais. E também não é justo, da minha maneira de ver, que se desvie doses de vacina agora para vacinar um grupo, né, de pessoas mais jovens e saudáveis, né, por conta de um evento que pode ser adiado como todos os outros foram. Sim, estamos falando dos atletas, né? Dos atletas e todo mundo que vai estar ali perto. Raquel, muito obrigada pelo papo reto. A frase que eu colocaria de chamamento aí para esse podcast é a seguinte: serão 2 trabalhos, acender a chama e apagar a chama, que é o que você disse. Muito obrigada. Um beijo para você. Venha mais conversar comigo. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Contem sempre comigo também. Todo mundo com cuidado. Demos a largada para essa semana, chamando vocês então para mais papo amanhã. Aliás, depois de todos esses recados, vamos falar sim de esporte, vamos falar de aglomerações aí com todo mundo que está ao nosso redor. Eu espero que não seja um redor perto, que seja um redor apenas de conexão ou com 2 metros de distanciamento. Cuidem-se, amanhã tem mais papo importante aqui no E Tem Mais. Então, em Té.